O que distingue os seres humanos de outros animais? Do ponto de vista biológico, possuímos uma estrutura física semelhante à de outros animais, como chimpanzés e gorilas, membros, órgãos sensoriais, cérebro, entre outros. Além disso, partilhamos o mesmo sistema instintivo básico, que nos orienta sobre nossas necessidades primárias. Agimos de forma instintiva em busca de alimento, de parceiros para a reprodução e da convivência social. Se tanto nosso corpo quanto nossos instintos são tão parecidos com os de nossos parentes mais próximos, como os primatas e outros mamíferos, o que realmente nos define como humanos? A chave está no nosso software, ou, mais precisamente, em nossa psicologia, especialmente na nossa capacidade de criar e compartilhar histórias. Carl Jung, renomado psicanalista suíço, investigou seres humanos de diversas culturas ao redor do mundo e fez uma descoberta surpreendente. Todos nós carregamos mitos e narrativas que são notavelmente parecidos, sejam eles de caráter religioso ou não. Mas como é possível que pessoas em diferentes partes do mundo, muitas vezes sem nenhum contato entre si, tenham criado histórias e personagens tão semelhantes? Jung percebeu que isso se deve ao fato de compartilharmos um software invisível, nosso inconsciente coletivo. Nos primórdios da evolução humana, essa parte da nossa psicologia foi moldada por nossos ancestrais, e por isso nossa mente tende a reverberar com certas narrativas e figuras. Essas memórias comuns estão profundamente enraizadas no nosso DNA, o que nos diferencia das demais espécies. Além disso, desenvolvemos uma linguagem avançada para transmitir esses mitos e histórias para outras pessoas, especialmente para as gerações futuras. Hoje discutiremos a trajetória de Jung, suas principais ideias filosóficas e psicológicas, e por fim exploraremos 10 lições filosóficas valiosas que podemos aprender com ele. Pegue um pedaço de queijo suíço e vamos explorar como as bactérias transformam o leite azedo em algo delicioso. Brincadeiras à parte, vamos nos aprofundar em como Jung desvendou a psique humana, buscando entender as camadas mais profundas de nossas memórias ancestrais, armazenadas em nossa capacidade de criar e compartilhar histórias, herdadas de nossos antecessores. Carl Jung nasceu em 1875, na Suíça. Assim como o pai de Friedrich Nietzsche, o pai de Jung também era pastor, enquanto sua mãe vinha de uma família de líderes religiosos. Seu pai era um homem respeitável, com inclinações intelectuais e rigor, representando a estabilidade. Por outro lado, sua mãe sofria de depressão. Alegava ver fantasmas e passou períodos em hospitais devido a doenças misteriosas, simbolizando o caos e a imprevisibilidade. Como consequência, o jovem Carl passou muitas horas isolado e tornou-se profundamente introvertido e solitário. Apesar de presenciar os conflitos entre seus pais, Jung passava longos períodos imerso em sua própria imaginação, criando mundos vívidos e detalhadamente organizados, que contrastavam com o caos ao seu redor. Esse tipo de imaginação é uma característica comum entre grandes escritores, cuja visão ultrapassa o que a maioria das pessoas consegue perceber ou tem tempo para observar. Mais tarde, Jung desenvolveu sua ideia central de individuação, um conceito que postula que o propósito de cada indivíduo é alcançar a consciência a partir do caos presente no inconsciente. Uma analogia interessante seria um vulcão, que na superfície parece harmonioso e simétrico, mas que surge do caos subterrâneo. Da mesma forma, o processo de individuação envolve a formação da identidade pessoal a partir das memórias inconscientes herdadas dos ancestrais. Quando criança, Jung presenciou rituais e cerimônias religiosas, influenciado pelo envolvimento de sua família em práticas espirituais. Por parte de sua mãe, a família de Jung estava envolvida em práticas religiosas ocultas. Ele fez uma conexão interessante entre uma criança que trabalha em artesanato e essas atividades religiosas ou místicas. Por exemplo, em certa ocasião, ele desenhou uma figura na ponta de um lápis que se assemelhava a um totem religioso, um símbolo que transmitia tranquilidade e segurança. As crianças frequentemente se apegam a certos objetos, como um cobertor, um brinquedo ou qualquer outro item que carregam consigo para todo lugar e até abraçam durante o sono. Jung percebeu que esse comportamento é bastante parecido com os rituais e cerimônias religiosas que os seres humanos realizam, muitas vezes sem questionar os motivos. É algo que simplesmente fazemos, quase de forma automática. Essa observação se tornou o alicerce de sua teoria do inconsciente coletivo, que sugere que nascemos com certas memórias herdadas de nossos ancestrais mais remotos.
Quando tinha 12 anos, Jung foi empurrado por outro garoto e acabou desmaiando. Após o incidente, ele não conseguiu retornar à escola, pois desmaiava sempre que lembrava do ocorrido. Ele ficou 6 meses em casa, enquanto seus pais acreditavam que ele sofria de epilepsia, uma condição associada a vários escritores famosos, como Dostoiévski, Gustave Flaubert e Edgar Allan Poe. Contudo, de forma quase milagrosa, os desmaios cessaram com o tempo. Esse episódio despertou no jovem Jung questionamentos que ele não conseguia responder de forma científica. Durante a adolescência, ele se interessou pela leitura de filosofia, especialmente a obra de filósofos alemães como Immanuel Kant, Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche. A família de Jung desejava que ele seguisse os passos de seu pai e se tornasse pastor. No entanto, Jung desenvolveu um grande interesse por arqueologia, pois estava fascinado por nosso passado mais profundo. Esse interesse surgiu em parte porque os conflitos familiares tornavam seu presente pouco atraente e o levavam a buscar refúgio no passado. Além disso, havia uma curiosa lenda familiar. Durante sua infância, ele ouviu histórias de que seu avô seria filho ilegítimo do famoso escritor alemão Goethe. Aos 15 anos, Jung leu a obra Fausto, de Goethe, o que o impactou profundamente ao longo de sua vida. Para quem não conhece, Fausto é a história de um erudito que faz um pacto com o diabo, trocando sua alma por conhecimento e prazeres ilimitados. A história de Fausto possui um forte subtexto cristão, enfatizando a necessidade de resistir à tentação de buscar conhecimento proibido, em uma clara alusão ao relato de Adão e Eva. No Éden, Eva morde a maçã da árvore do conhecimento e, como consequência, a humanidade é expulsa para viver na Terra. Isso sugere que buscar conhecimento pode ser perigoso, especialmente do ponto de vista religioso. Jung, porém, começou a interpretar esse conto religioso não apenas com uma ótica espiritual, mas também com uma perspectiva literária, influenciada tanto por Fausto, de Goethe, quanto pela obra de Christopher Marlowe, que explorou o mesmo tema na Inglaterra. Assim, ele desenvolveu um desejo de entender o passado da humanidade através da arqueologia. Entretanto, devido às dificuldades financeiras de sua família, Jung não conseguiu mudar-se para outra cidade para seguir seus estudos arqueológicos e a Universidade de Basileia, onde ele estudava, não oferecia essa área. Ele então voltou sua atenção para seu outro interesse, a filosofia. No entanto, sua curiosidade o levou também a buscar algo mais concreto do ponto de vista científico. Foi assim que ele decidiu estudar psiquiatria e medicina, áreas que combinavam sua paixão pela biologia e pelo entendimento da mente humana. Embora sua família, de ambos os lados, tivesse laços religiosos profundos e até participasse de atividades ocultas, também estava engajada em estudos acadêmicos e científicos. Assim, Jung cresceu equilibrando essas duas facetas, sendo altamente idealista ou, como poderia-se dizer, guiado por crenças. Ele se interessou por disciplinas como ocultismo, alquimia, astrologia e estudos religiosos, mas também pela ciência empírica e fundamentada em evidências, incluindo a psiquiatria e a psicanálise. Atualmente, Jung é reconhecido por conectar essas duas tradições que, à primeira vista, parecem inconciliáveis, a racional e a irracional, a material e a espiritual. Em 1896, ele se matriculou na Universidade Brasil para estudar medicina, formando-se em 1900. Posteriormente, transferiu-se para a Universidade de Zurique e começou a trabalhar em um hospital psiquiátrico sob a supervisão de Eugen Bleuler, um respeitado psiquiatra que mantinha uma relação estreita com Freud. A partir de então, Jung e Freud passaram a se corresponder e, eventualmente, colaboraram em diversas pesquisas. Jung também colaborou com o psiquiatra francês Pierre Janet, cuja teoria do subconsciente pode ter precedido a concepção de inconsciente de Freud, gerando uma rivalidade entre Freud e Janet. Em 1903, Jung publicou sua tese intitulada Sobre a Psicologia e a Patologia dos Chamados Fenômenos Ocultos, na qual defendia que a epilepsia, a histeria e a neurastenia eram estados de consciência diferentes, semelhantes aos fenômenos ocultos vivenciados por médiums. Sua trajetória como médico avançou rapidamente, permitindo-lhe casar-se em 1903 com Emma Rauschenbacher, filha de um próspero comerciante de relógios, que faleceu 2 anos depois, deixando uma considerável herança para o casal. Apesar da riqueza proporcionada pela esposa, Jung manteve sua dedicação ao trabalho, chegando a abrir sua própria clínica em 1909. Foi alegado que Jung teve infidelidades sexuais,
No entanto, mesmo diante da infidelidade, o casal colaborou em vários aspectos, não só criando 5 filhos juntos, mas também no trabalho, uma vez que Emma se tornou uma figura relevante na psicanálise. Em 1917, Jung teve seu primeiro encontro com Freud, e durante os 5 anos seguintes eles mantiveram uma colaboração estreita, frequentemente viajando juntos e revisando as obras um do outro antes de suas publicações. A relação entre eles se tornou tão intensa que Freud chegou a considerar Jung como seu filho adotivo, seu verdadeiro sucessor. No entanto, em 1912, quando Jung lançou Psicologia do Inconsciente, a amizade deles chegou ao fim. Freud sustentava que a libido, entendida como a energia psíquica predominantemente ligada ao sexo, era a base para o desenvolvimento do indivíduo. Jung, por sua vez, reconhecia a libido como uma energia psíquica conectada a desejos físicos descontrolados, como sexo, fome, sede, sono e necessidades emocionais. Mas ele acreditava que o inconsciente coletivo, que abrange as memórias ancestrais, era fundamental para o crescimento pessoal. Assim, enquanto Freud dava ênfase ao papel do sexo no desenvolvimento humano, Jung sublinhava a importância das memórias ancestrais na formação da personalidade de um indivíduo. Para Freud, o inconsciente funcionava como um depósito onde emoções e desejos reprimidos eram armazenados, semelhante a um armário em que se jogam objetos indesejados em casa. Jung referiu-se a isso como inconsciente pessoal, mas introduziu a ideia de um outro nível de armazenamento, que ele denominou inconsciente coletivo, algo que Freud não conseguiu reconhecer ou considerar. Ademais, Freud não percebeu o inconsciente como um repositório dinâmico, onde memórias individuais interagem com memórias coletivas. Em resumo, Freud focou no indivíduo, enquanto Jung enfatizou também a carga histórica coletiva que todos nós carregamos internamente. Jung examinou o inconsciente e o segmentou em 2 partes, o pessoal e o coletivo, enquanto Freud o via como um domínio estático. Essa diferença de perspectiva levou a psicologia analítica de Jung a se concentrar na memória coletiva do passado remoto em relação à situação atual, enquanto a psicanálise freudiana se focalizava principalmente nas memórias, impulsos e emoções individuais reprimidas pelo próprio indivíduo. O rompimento foi um momento desafiador para Jung, já que ele também perdeu o apoio de muitos outros devido à influência de Freud, que na época era considerado o pai da psicanálise. Em 1913, Jung enfrentou uma crise psicológica significativa, que resultou em uma psicose. Vale destacar que ele tinha 38 anos, uma fase crucial na vida de um homem, frequentemente marcada pelo que é visto como uma crise de meia-idade, uma experiência comum para muitos. Sendo um homem prático e científico, Jung registrou suas experiências de alucinações, que ele chamou de imaginário ativo, em seus livros negros, uma série de cadernos que posteriormente se tornaram a base de sua obra mais conhecida, o Livro Vermelho. Em 1914, com o início da Primeira Guerra Mundial, Jung foi convocado para servir como médico do exército. Essa experiência também proporcionou uma boa distração para o seu isolamento, resultante da condenação ao ostracismo por parte de Freud e seus círculos. Apesar da neutralidade da Suíça, ele teve que lidar com a entrada de soldados de diversas nações em seu território. Assim, Jung trabalhou com soldados internados que estavam desorientados ou haviam desertado, tanto do inimigo quanto de seu próprio exército. Em 1921, ele lançou Tipos Psicológicos, onde abordou a introvérsia e a extroversão como diferentes tipos de personalidade. Durante as 4 décadas seguintes, continuou escrevendo e publicando obras, enquanto viajando por diversas partes do mundo, incluindo África e Ásia, o que fortaleceu sua teoria sobre o inconsciente coletivo. Ele também proferiu palestras na Europa e na América, o que resultou em amplo reconhecimento por instituições acadêmicas, incluindo universidades do Reino Unido e dos Estados Unidos. Jung faleceu em 1961, aos 85 anos, e atualmente é considerado um dos maiores psicólogos da história. Embora sua influência seja superada apenas por Freud no campo da psicanálise, suas contribuições se estendem muito além, abrangendo áreas como antropologia, arqueologia, literatura, filosofia, psicologia e religião. Sua teoria do inconsciente coletivo tem se mostrado extremamente relevante na literatura e na narrativa de histórias. Escritores como Hermann Hesse foram influenciados por Jung, especialmente em suas obras, como Lobo da Estepe, que planejo discutir em um futuro vídeo.
Além disso, Jung impactou grandes artistas e músicos, incluindo David Bowie, The Beatles e até a banda sul-coreana BTS, sem mencionar sua influência em filmes e videogames. Ele também era um habilidoso artesão e construtor. Na década de 1920, Jung ergueu a Torre Bollingen, um pequeno castelo onde passava alguns meses todos os anos, como uma forma de retiro, semelhante à cabana de Heidegger na Floresta Negra, que lhe permitia isolar-se e se conectar com a natureza. Jung teve diversas experiências em sua vida que, embora parecessem aleatórias e coincidentes, acabaram se revelando profundamente significativas. Isso também influenciou Wolfgang Pauli, o renomado físico quântico. Jung tinha um grande interesse pela alquimia. Em seu livro de 1944, Psicologia e Alquimia, ele explorou a conexão entre esses dois campos. Assim como os alquimistas buscavam transformar chumbo em ouro, os psicanalistas ajudam os indivíduos a elevar sua consciência através do processo de individuação, permitindo a realização plena na vida. Assim como existem diversos estágios no processo alquímico, o indivíduo também passa por um caminho de desenvolvimento para descobrir seu verdadeiro propósito ou realização na vida. A seguir, abordarei algumas das ideias centrais de Jung, começando pelo inconsciente coletivo. Uma das noções mais fundamentais da teoria junguiana é o inconsciente coletivo, que se refere às memórias coletivas transmitidas a nós ao longo da evolução, características que são exclusivamente humanas e não observadas em outros animais. Embora biólogos e cientistas defendam que todos os seres vivos compartilham instintos universais, como os instintos de sobrevivência, incluindo fome e segurança, além do impulso sexual, Jung argumenta que o inconsciente coletivo é singularmente humano. Com o termo inconsciente coletivo, Jung se referia às nossas memórias culturais universais, como mitos e arquétipos, com os quais somos capazes de nos conectar e entender facilmente. Por exemplo, independentemente de onde você tenha nascido, é possível reconhecer personagens de uma narrativa, como o herói ou o vilão, além de arquétipos mais específicos que explorarei mais adiante. A concepção de inconsciente coletivo provavelmente remonta a Platão, que sustentava que tudo o que existe no mundo real são manifestações diversas ou meras sombras de uma forma ideal. Em outras palavras, o mundo não se resume apenas a uma realidade material, mas também abrange um domínio de ideias, espírito ou formas, como ele as denominava. Cada um de nós possui um corpo, o qual pode ser comparado ao hardware de um computador, que varia de pessoa para pessoa em função de tamanho, idade e altura. Contudo, todos nós compartilhamos um certo nível de software que nos leva a reagir a mitos e lendas de maneira semelhante. Uma analogia simplificada poderia ser a seguinte: nossa composição biológica representa o hardware, enquanto nossos instintos básicos, como fome e desejo sexual, funcionam como uma placa-mãe embutida em nossa biologia, similar a um sistema operacional. A psicologia, então, pode ser vista como nosso software, que, segundo a psicanálise, se divide em duas partes: o consciente, que é a ponta do iceberg, e o inconsciente, que permanece oculto. Enquanto Freud se concentrava na psicologia individual, analisando o que se passava em cada subconsciente, em sua infância e em suas lutas internas, Jung dirigiu seu olhar para o exterior. Ele estava mais interessado nos aspectos comuns que todos nós compartilhamos, apesar de nossas diferenças culturais e religiosas. Em outras palavras, há mitos e símbolos universais que todos os seres humanos compartilham, independentemente de suas origens culturais. Enquanto as experiências individuais de cada um são registradas em sua memória pessoal, os mitos e símbolos comuns são armazenados no que Jung denominou memória coletiva, fazendo parte de uma consciência coletiva. Essas memórias coletivas não resultam de experiências individuais, mas são legados de nossos ancestrais distantes, transmitidos de geração em geração. Apesar de algumas variações sutis, esses mitos e símbolos mantêm uma essência semelhante em todas as culturas. Isso significa que uma parte significativa da nossa psique ou mente consciente é composta pelas memórias de nossos antepassados. Assim como Freud utilizou os sonhos como evidência da existência do inconsciente, Jung também recorreu aos sonhos para demonstrar a presença do inconsciente coletivo. Em outras palavras, os sonhos funcionam como janelas para nossas memórias coletivas do passado, abrangendo desde os primeiros humanos até os macacos que habitavam as árvores, ou até mesmo épocas ainda mais remotas.
Os sonhos atuam como pontes entre a mente consciente e a mente inconsciente. Por exemplo, sonhar que se cai de um lugar elevado pode nos remeter a ancestrais semelhantes a macacos, que viviam nas copas das árvores. Para entender profundamente a teoria de Jung, podemos analisá-la à luz da filosofia. O filósofo grego Platão defendia que tudo o que existe no mundo físico é apenas uma sombra das ideias que residem na mente. Em outras palavras, a mente é primária, enquanto o mundo exterior é apenas um reflexo dessa mente. Mais tarde, nos séculos XVI e XVIII, os racionalistas na Europa acreditavam que os seres humanos possuíam um conhecimento inato sobre o mundo. À medida que as crianças crescem, esse conhecimento pré-existente se revela, permitindo que compreendam o ambiente ao seu redor. A teoria do inconsciente coletivo de Carl Jung apresenta semelhanças a essa perspectiva. A maior parte de nossas memórias e arquétipos inconscientes é herdada de nossos ancestrais. Em outras palavras, consideramos que uma parte significativa da nossa mente consciente já está pré-montada ou pré-instalada. Uma analogia útil para isso seria a comparação com uma mesa e suas peças. Tudo está pronto, mas é necessário apenas montá-las. Assim ocorre com nossos mitos e histórias. Conforme lemos um romance ou assistimos a um filme, vamos conectando os pontos como se fôssemos montar um quebra-cabeça. À medida que crescemos, desdobramos essas memórias para entender nossas experiências pessoais e moldar uma identidade própria dentro do mundo. Em essência, grande parte da nossa psicologia é algo que já recebemos ao nascer. Com o passar do tempo, essa psicologia apenas se revela no nosso inconsciente, orientando-nos ao longo da vida. Para o bem ou para o mal, a psique herdada, ou inconsciente coletivo, influencia muitas das nossas crenças, experiências, emoções e motivações. A única maneira de romper com essa prisão é por meio do autoconhecimento. Os arquétipos, conforme proposto por Jung, são modelos universais que se manifestam nas culturas de várias maneiras. Um exemplo clássico é o arquétipo do herói, que aparece em mitos e histórias ao redor do mundo, desde a figura de Hércules na mitologia grega até Frodo em O Senhor dos Anéis. O herói geralmente enfrenta desafios e supera adversidades, simbolizando a jornada de autodescoberta e crescimento pessoal. Outro arquétipo é o sábio, representado por figuras como Gandalf em O Senhor dos Anéis ou o mago Merlin nas lendas arturianas. O sábio é frequentemente associado à sabedoria e ao conhecimento, atuando como um guia que orienta o herói em sua jornada. Além disso, o arquétipo da mãe, simbolizado em figuras como Gaia na mitologia grega ou a Virgem Maria no cristianismo, representa nutrição, proteção e amor incondicional. Essas representações refletem a necessidade humana de cuidado e conexão emocional. Em termos de manifestações contemporâneas, podemos observar esses arquétipos em filmes, literatura e até mesmo em videogames. Por exemplo, muitos filmes de super-heróis seguem a jornada do herói, enquanto os videogames frequentemente incluem personagens que se encaixam em um ou mais arquétipos, facilitando a identificação do jogador com suas histórias e experiências. Esses arquétipos não são apenas representações artísticas, eles também refletem os desafios e aspirações que todos enfrentamos ao longo da vida. Através deles, podemos explorar e entender nossa psique coletiva, reconhecendo que, apesar de nossas diferenças culturais e históricas, as emoções e experiências humanas fundamentais permanecem semelhantes. Esses arquétipos representam figuras recorrentes que aparecem em todas as religiões, mitologias, nas artes e na literatura, incluindo contos de fadas, épicos e narrativas diversas. Em outras palavras, os arquétipos servem como moldes que nos ajudam a entender nossas próprias vivências. Ao ouvirmos uma narrativa, frequentemente nos comparamos de forma subconsciente a esses personagens e seus respectivos arquétipos. Por outro lado, é interessante notar que muitas vezes não temos consciência de que esses arquétipos estão presentes em nossas vidas. Assim, acabamos por considerá-los como algo inerente a nós. Tal como os genes que herdamos de nossos ancestrais funcionam como nosso hardware, essas memórias também atuam como nosso software. Se o DNA representa a memória dos nossos genes, os arquétipos são equivalentes às nossas memórias culturais coletivas. Ao nos aprofundarmos na filosofia, encontramos Kant, que sustentava que nosso conhecimento do mundo se origina de nossas experiências. Contudo, além disso,
Possuímos um mecanismo inato de racionalidade que organiza nossa percepção do mundo. Em outras palavras, não somos apenas receptores passivos do conhecimento externo, também impomos nossa própria estrutura mental sobre a realidade. Assim, os arquétipos de Jung se assemelham a essa ideia, pois através deles conseguimos dar um significado mais profundo às nossas experiências no mundo. Os arquétipos residem em nosso inconsciente, proporcionando padrões que conferem significado às nossas experiências e emoções. Jung dividiu a psique humana em 3 componentes: o ego, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. O ego representa a parte racional ou consciente de nossa psique, atuando como um mecanismo de controle que orienta nosso comportamento na sociedade, indicando o que é apropriado ou inaceitável. Por outro lado, o inconsciente pessoal, que foi o foco principal de Freud, abrange nossas memórias individuais, incluindo aquelas que foram reprimidas, bem como as emoções que não conseguimos processar. Em contrapartida, o inconsciente coletivo, que Jung explorou mais a fundo, é onde se encontram os arquétipos que herdamos de nossos ancestrais. Quais seriam alguns exemplos desses arquétipos? Jung analisou uma atividade comum a todos os seres humanos: a narrativa. Desde muito jovens, as crianças se mostram atraídas por histórias, e mesmo na idade adulta, essa paixão persiste. A razão para isso é que as narrativas não apenas nos ensinam, mas também exercem um impacto emocional profundo sobre nós. Em suma, as histórias nos oferecem ensinamentos sobre o mundo e nos conectam emocionalmente aos outros. Pode-se até afirmar que a maior parte das religiões se fundamenta em histórias contadas ao longo do tempo. A construção de tribos, comunidades, sociedades e até impérios frequentemente se fundamenta em histórias e mitos compartilhados. Sem um mito comum, a união de um império ou de uma comunidade se torna um desafio considerável. Jung percebeu que a narrativa é o espaço onde os arquétipos habitam. Exemplos que ele menciona incluem o velho sábio, a velha sábia, o herói, o pai, a mãe, o diabo, entre outros. Ao analisar mitos e histórias, é possível identificar muitos desses arquétipos presentes ao redor do mundo. É natural que você se pergunte por que esses arquétipos surgiram. A resposta reside em nossa biologia evolutiva. Como organismos vivos, nos deparamos com predadores e presas, além de enfrentarmos desafios relacionados à sobrevivência. A maneira como reagimos diante dessas adversidades molda os arquétipos que habitam nosso inconsciente. Dessa forma, os arquétipos se entrelaçam em nossa genética, uma vez que eles nos ajudaram a sobreviver e a transmitir nossos genes para gerações futuras. Os arquétipos representam nossos instintos de sobrevivência, narrados através de histórias. Isso confere às narrativas um poder significativo em nossa trajetória evolutiva, pois enquanto um indivíduo pode contar com sua própria habilidade para sobreviver, uma comunidade necessita de um elo que una todos os seus integrantes. De que maneira você une as pessoas? Através de histórias, narrativas e mitos que provocam arrepios, que despertam emoções e motivam. Quando falamos sobre tipos psicológicos, Jung nos apresenta as noções de extroversão e introversão, que se referem a diferentes traços de personalidade e ao nível de interação entre os indivíduos. Para ilustrar essas categorias, Jung nos leva de volta à Grécia Antiga, onde os deuses opostos Apolo, o deus da razão, e Dionísio, o deus do vinho e da paixão, coexistem em equilíbrio. Nietzsche argumentou que a filosofia e a civilização ocidentais relegaram Dionísio, simbolizando a paixão humana em prol da racionalidade. Entretanto, para Jung, esses deuses representam 2 facetas psicológicas distintas. Apolo é associado à introversão, caracterizando um indivíduo reflexivo, sonhador e atento que busca compreender o mundo, muitas vezes se sentindo solitário. Por sua vez, Dionísio representa a extroversão, um tipo que floresce em ambientes sociais, priorizando o mundo externo, experiências e prazeres sensoriais. Sendo o deus do vinho, os extrovertidos são pessoas vibrantes e apaixonadas, que buscam atividades recreativas com os outros. Um contraste interessante pode ser observado entre Hamlet, o personagem de Shakespeare, e Dom Quixote, de Miguel de Cervantes. Hamlet é um pensador profundo e reflexivo, enquanto Dom Quixote se destaca como um realizador. Todos nós conseguimos enxergar fragmentos de nossas próprias personalidades tanto em Hamlet quanto em Dom Quixote. Embora, no contexto atual, possamos estar limitados na liberdade de agir como Dom Quixote, muitas vezes nos tornamos um pouco mais introspectivos ou reflexivos, como Hamlet.
Em meio a todas as memórias coletivas que herdamos desde o nascimento, juntamente com o nosso inconsciente pessoal, há uma sensação de caos e confusão que permeia nossa psique. Jung introduz o conceito de persona, que pode ser interpretado tanto como personalidade quanto como máscara, para nos informar que não somos meros receptores passivos das memórias que habitam nosso inconsciente, seja ele pessoal ou coletivo. Na realidade, buscamos construir uma persona, uma identidade que desejamos que os outros reconheçam em nós. Uma analogia pertinente seria a carreira profissional. Investimos anos em instituições de ensino para moldar nossas trajetórias e assim nos tornamos professores, médicos, engenheiros ou influenciadores digitais. A persona, de forma semelhante, é um processo em que o indivíduo, tanto consciente quanto inconscientemente, projeta uma imagem ao mundo, guiado parcialmente por arquétipos, mas também por suas próprias intenções e objetivos. A concepção de persona envolve um processo complexo em que o indivíduo, tanto de maneira consciente quanto inconsciente, projeta uma identidade para o mundo. Essa representação é influenciada em parte pelos arquétipos, mas também é moldada pelas memórias pessoais que carregamos, pela cultura em que estamos inseridos e pela nossa própria mente consciente. A persona pode ser comparada a uma máscara que oculta nossa psique coletiva, enquanto ao mesmo tempo expressa nossa individualidade percebida. Pode-se afirmar que a persona funciona como um papel que desempenhamos no palco da sociedade, representando nossa identidade. Utilizando uma analogia, podemos pensar na persona como uma vitrine que exibe apenas os melhores produtos disponíveis. Isso significa que não mostramos as maçãs meio podres que permanecem escondidas nos fundos. Ao nos apresentarmos aos outros, tendemos a selecionar cuidadosamente quais aspectos revelamos e quais preferimos ocultar. Além disso, também fazemos escolhas sobre o que mostrar, com base no contexto e no ambiente em que nos encontramos. É possível que adotemos uma personalidade distinta quando estamos na presença de uma mulher atraente pela qual temos interesse romântico. Em contrapartida, diante de familiares ou amigos, nossa personalidade pode se mostrar completamente diferente. A mesma variação ocorre durante uma entrevista de emprego. Na cultura japonesa, existe um conceito que distingue duas facetas do eu, Oni e Tatemai. Oni representa o verdadeiro eu, aquele que se revela dentro do ambiente familiar, enquanto Tatemai, que significa fora de casa, refere-se à persona que apresentamos aos outros. Essas duas identidades são bastante distintas. Para Jung, essa versão pública de nós mesmos é o que ele denomina de arquétipo individual, ou persona. É importante ressaltar que a persona não é totalmente consciente, operando em grande parte de forma inconsciente. Além disso, há uma dimensão que preferimos manter oculta do mundo. Jung se refere a isso como a sombra, que é o oposto da persona. Essa sombra abrange nossas fraquezas, limitações, impulsos e instintos que permanecem nas sombras, e muitas vezes fazemos o possível para ocultá-los dos outros. Esses elementos representam os segredos, impulsos e pensamentos reprimidos que se tornam inaceitáveis dentro do nosso contexto social, muitas vezes devido a normas e valores religiosos ou sociais. Além disso, essas características podem entrar em conflito com nossas próprias convicções e padrões pessoais. Um exemplo clássico de sombra na narrativa é o vilão, frequentemente simbolizado como o diabo nas tradições religiosas. Costumamos associar a sombra a outras pessoas, raramente a nós mesmos. Os criminosos tendem a ser vistos como figuras externas, raramente reconhecendo essas características em nós. No romance Crime e Castigo, de Dostoiévski, de forma involuntária, nos identificamos com Raskolnikov, um assassino frio. Essa conexão não surge porque o admiramos, mas porque todos nós carregamos essa sombra obscura. Dependendo do contexto, essa identificação pode se manifestar. Dostoiévski, assim, compreendeu a escuridão que reside dentro de cada um de nós. Independentemente de quão virtuoso possamos nos considerar, todos temos um lado sombrio. No meio de todos esses arquétipos, Jung propôs que o objetivo final de nossas vidas é a realização do verdadeiro eu, que ele considera o arquétipo mais fundamental. Martin Heidegger referiu-se a isso como autenticidade, sustentando que essa condição pode ser alcançada ao compreendermos e aceitarmos a morte como aspecto essencial da vida. Para Jung, descobrir o verdadeiro eu exige um esforço considerável, similar ao que é defendido no hinduísmo, onde essa realização é obtida por meio de uma busca consciente. Jung denominou essa trajetória de individuação.
Esse processo, além de ser um caminho, representa o objetivo final do desenvolvimento pessoal, em que o indivíduo busca a reconciliação entre o consciente e o inconsciente. Essa jornada assemelha-se à trajetória de um herói, que deve abrir mão de elementos menores da vida para se tornar algo maior. Embora muitos adquiram essa transformação através das experiências de vida, à medida que amadurecem e se tornam mais sábios, essa evolução também pode ocorrer por meio da autorreflexão e da intervenção pessoal. Para efetivar essa mudança, é crucial que olhemos para nosso eu inconsciente, mergulhando profundamente dentro de nós mesmos para compreender nossos impulsos, emoções e as memórias ancestrais mais arraigadas. Em suma, o objetivo é equilibrar a persona e a sombra, garantindo que nenhuma das duas domine nossas ações. Essa tentativa de reconhecer e aceitar tanto o inconsciente quanto o consciente é fundamental para o nosso crescimento. Essa ideia se assemelha à noção taoísta de Yin e Yang, que se equilibram mutuamente e que, por sinal, teve uma influência significativa sobre Jung. No que diz respeito aos arquétipos, dois dos mais relevantes, segundo Jung, são a anima, que representa a parte feminina da psicologia masculina, e o animus, que simboliza o aspecto masculino na psicologia feminina. De acordo com ele, em um nível inconsciente, os homens carregam o feminino, enquanto as mulheres contêm os arquétipos masculinos dentro de si. Em outras palavras, todos nós possuímos duas personalidades, a expressão de gênero consciente e o arquétipo inconsciente. Essa dualidade existe para facilitar nossa compreensão e interação com o sexo oposto. Por exemplo, o arquétipo feminino inconsciente permite que os homens desenvolvam características de suavidade, compreensão emocional e empatia, enquanto o arquétipo masculino inconsciente capacita as mulheres a se tornarem mais fortes e orientadas para objetivos. Para Jung, reconhecer o arquétipo inconsciente que reside dentro de nós não implica confundir nossos papéis de gênero. Ao contrário, é uma forma de aprimorar nossa habilidade de interagir com o outro gênero. Um homem deve estar ciente de sua anima gentil e sensível, sem deixar de ser uma figura masculina, enquanto uma mulher deve reconhecer seu ânimos forte e focado, mantendo sua essência feminina. A seguir, discutirei 10 lições que podemos extrair da vida e das obras de Carl Jung. Lição 1. Não se limita a uma única disciplina ou crença. A intuição não se opõe à razão, ao contrário, opera além de seu alcance. Embora Jung tenha sido educado e treinado na psicanálise, ele expandiu seus horizontes e explorou campos como literatura e mitologia. É bem conhecido que o poder das narrativas exerce uma influência significativa em nossa psicologia. Desde a infância somos cativados por histórias. Mas qual é a razão para isso? A explicação é simples. As histórias proporcionaram um valor considerável para nossos antepassados. Em essência, as narrativas refletem os erros e aprendizados de outras pessoas, permitindo-nos aprender com suas experiências. É evidente que a força das histórias ultrapassa o aspecto educativo. Elas também nos entretêm, mantendo-nos focados em uma ideia ou objetivo. A genialidade de Jung residiu em sua capacidade de entrelaçar literatura e narrativa com a psicanálise, que estava em desenvolvimento na época no mundo de língua alemã. Assim como nosso DNA carrega informações sobre características físicas, como cor de cabelo e olhos, altura e constituição, ele também abriga tendências em relação a certos arquétipos e histórias. Como mencionei em meu vídeo sobre Marcel Proust, a criatividade frequentemente surge quando duas ideias ou disciplinas distintas colidem ou se combinam. No caso de Proust, ele conseguiu unir a biologia evolutiva, a filosofia intuitiva e a arte, resultando em belos insights. No contexto de Jung, ele uniu a narrativa de histórias à psicanálise para explorar as memórias inconscientes coletivas de determinados arquétipos. Portanto, ser criativo implica em olhar além dos limites de sua própria disciplina. Assim como um artista que se move de um lado para outro enquanto pinta, a criatividade envolve a capacidade de olhar para fora de sua área de especialização. Lição 2. Pense, não julgue. Refletir é uma tarefa complexa. E por isso muitas pessoas optam por julgar. Quando examinamos os interesses de Jung, podemos ficar perplexos ou até confusos. Ele era um psicólogo sério, um cientista e também um terapeuta. Contudo, sua curiosidade o levou a áreas que muitos considerariam pseudociências. Seu fascínio pela alquimia e pela psicologia paranormal pode parecer anticientífico e até irracional,
Mas Jung não se deixou levar pelas percepções de outros cientistas a respeito dessas disciplinas. Em vez disso, ele se questionava, mesmo que sejam consideradas pseudociências, por que persistem tanto no imaginário humano? Sendo um homem curioso e de mente aberta, ele buscava respostas, ao invés de descartar assuntos apenas pelo seu valor superficial. O mesmo raciocínio se aplica a mitos e lendas, que podem ser facilmente considerados meras ficções ou produtos da imaginação. Jung se questionou sobre como somos atraídos por essas narrativas e de que forma elas surgem. Assim, a lição a ser aprendida é não desconsiderar algo sem realmente investigar a fundo. Em vez de rotular um fenômeno como irracional ou pseudocientífico, é mais proveitoso buscar explicações e entender por que a alquimia ou a parapsicologia surgiram. Às vezes, nossos preconceitos podem ser os maiores obstáculos para adquirirmos novos conhecimentos e avançarmos. Mesmo as pessoas mais racionais podem ter suas superstições. Seja torcendo por um time em um jogo ou fazendo apostas, essas crenças se manifestam de várias maneiras. Além disso, fobias e medos podem ser reações a memórias de traumas passados, mesmo em situações onde o que se teme não está presente. Portanto, é fundamental refletir antes de emitir julgamentos. Lição 3. Aprenda com os outros. O encontro de duas personalidades pode ser comparado ao contato entre duas substâncias químicas. Se houver alguma reação, ambas se transformam. No contexto de Jung, especialmente no mundo de língua alemã, a prática de aprendizagem é bastante robusta. Atualmente, muitos jovens na Alemanha passam por um período de aprendizado prático para se capacitarem em uma profissão. Embora o sistema educacional tenha facilitado a aquisição de conhecimento nas escolas, a experiência de aprender diretamente no trabalho permanece insubstituível. Jung dedicou anos como discípulo de vários psicanalistas, incluindo o psiquiatra suíço Eugen Bleuler, o psicólogo francês Pierre Janet e, claro, Sigmund Freud, o fundador da psicanálise. Ter mentores próximos dos quais se possa aprender é crucial. Infelizmente, muitas pessoas de hoje tendem a desconsiderar o passado e aqueles que as precederam. Uma importante lição da história é que devemos valorizar aqueles que vieram antes de nós, aproveitando ao máximo seu conhecimento e sabedoria. Friedrich Nietzsche, o filósofo do individualismo, descreve um processo em que seus heróis, os Übermenschen, passam por uma fase de aprendizado, simbolizada pelo camelo, durante a qual trabalham arduamente para dominar seu ofício, antes de se tornarem o leão que ruge. Assim, é essencial que você aprenda com seus professores, mentores e pais, pois esse conhecimento pode ajudá-lo a descobrir o que lhe falta. Em suma, um verdadeiro líder é sempre alguém que também é guiado por outros. Jung deixou um vasto legado de anotações, diários e registros que documentam suas memórias, sonhos e até alucinações. É importante reconhecer que nossa memória nem sempre é confiável. Ao refletirmos sobre a filosofia, percebemos que conhecemos apenas as ideias e histórias daqueles que se deram ao trabalho de registrá-las. Antes da escrita, muitos pensamentos e percepções filosóficas permanecem desconhecidos, não por falta de valor, mas por não terem sido registrados. A escrita, portanto, possui um poder transformador. Ao escrever, não apenas encontramos alívio, mas também adquirimos valiosas ideias sobre nossa própria personalidade e mente. Assim, um dos caminhos para o autoconhecimento é através da anotação de memórias e experiências. Manter um diário pode ser uma excelente forma de descobrir pistas sobre o que realmente nos motiva, além da rotina diária e das interações nas redes sociais. Nesse sentido, escrever leva a uma exploração mais profunda de nós mesmos. Lição 5. Conte sua história. A razão pela qual o mal persiste no mundo é que muitas pessoas não conseguem compartilhar suas narrativas. A psicanálise, como entendida por Jung, vai além do simples falar. Trata-se de contar histórias. Registrar um diário pode aliviar pensamentos e experiências difíceis, mas compartilhar sua história com outras pessoas é um passo além. Ao escrever para um público, você organiza seus pensamentos em uma narrativa coerente. Jung reconheceu a importância dos mitos e narrativas na construção do nosso passado evolutivo coletivo, e essa mesma lógica se aplica ao nível individual. Sua história pode iluminar seu passado e, para muitos romancistas e artistas, escrever ou contar uma história é um processo de descoberta pessoal. Lição 6. Da arte à terapia. A arte é um impulso inato que transforma o ser humano em seu próprio instrumento.
Para desempenhar essa função, muitas vezes é necessário sacrificar a felicidade e os prazeres da vida comum. Jung, assim como filósofos como Schopenhauer e Nietzsche, viu a arte como um antídoto para o sofrimento. Schopenhauer considerava a música a única saída da condição humana de dor, enquanto Nietzsche via a arte como um propósito fundamental da vida, especialmente em tempos de niilismo. Jung observou que a arte poderia curar seus pacientes, aliviando ansiedade e medo. Atualmente, formas como dança, música e a narrativa de histórias são utilizadas para ajudar pessoas com doenças mentais. Civilizações prosperam com base em mitos e histórias, e a nível pessoal também sobrevivemos e prosperamos através da arte e da narrativa. Todos conhecemos o melhor contador de histórias de nossas famílias, aquele que permanece na memória coletiva de quem ouviu suas narrativas. Nossa persona é a história que apresentamos ao mundo, tanto de forma consciente quanto inconsciente, enquanto a sombra representa as histórias que nunca contamos. Grandes romancistas, como Dostoiévski, conseguem explorar esses mundos sômbrios, conectando-se com o inconsciente coletivo e oferecendo narrativas profundas e psicológicas. A disciplina leva à iluminação. Uma vida direcionada a objetivos tende a ser mais rica e saudável do que uma vida sem propósito. Há uma ideia equivocada de que aqueles que alcançaram a iluminação são passivos e tranquilos. Na realidade, a vida é uma luta. Tudo é conquistado através do esforço. O mesmo se aplica ao significado e à iluminação. É por meio do trabalho árduo e do esforço individual que encontramos uma vida significativa. Jung sugere que a verdadeira ajuda não vem de fora. O que está por vir é criado dentro de nós e a partir de nós. Olhar para dentro de si mesmo é um convite à reflexão pessoal. Evite comparações e medições. O seu caminho é único e inigualável. Outras formas podem enganar e desviar você. Para se tornar quem realmente é necessário enfrentar sofrimentos e desafios, como bem pontua Jung. Estação 1. Errar faz parte do processo de viver a própria visão de vida. A busca por evitar erros pode resultar em uma vida não vivida, pois, de certo modo, toda a existência é permeada por falhas. Jung enfatiza que a verdadeira libertação surge ao enfrentarmos as dificuldades da vida. Nenhum guru ou líder pode nos libertar. Apenas nós mesmos somos capazes de abrir um caminho autêntico. Isso implica em agir com disciplina e propósito. Ninguém se torna um grande artista instantaneamente. O mesmo se aplica à realização pessoal. Citação 2. A libertação não advém de suprimir emoções dolorosas, mas de vivenciá-las plenamente. Lição 8. Aceite sua escuridão. O que se resiste persiste, e muitas vezes fugimos de nossos pensamentos e experiências sômbrias. Esse é o cerne da psicanálise. Suprimimos emoções indesejadas, relegando-as ao subconsciente. Jung argumenta que é fundamental entender nosso lado sombrio antes de interagir com os outros. Citação 9. Ignorar sua própria escuridão é a pior estratégia ao lidar com as sombras alheias. Ao ler Crime e Castigo, de Dostoiévski, muitas vezes simpatizamos com o assassino, Raskolnikov, por suas justificações e seu sofrimento interior. Essa identificação revela a complexidade humana. Não somos totalmente bons ou maus, mas uma combinação de ambos. Somente ao abraçar nossa sombra podemos nos fortalecer e alcançar a verdadeira iluminação. Assim, fugir de nossas emoções mais sombrias não é a solução. É hora de aceitar que somos feitos de luz e sombra. Não aspiro a ser um bom homem, aspiro a ser um homem completo. Lição 9. Estamos todos conectados. A aceitação da humanidade como parte do reino animal tem sido um desafio para muitos religiosos, especialmente desde as teorias de Darwin. A ciência europeia desafiou a ideia dogmática de um Deus que criou e expulsou os humanos do Éden. O excepcionalismo humano se enraizou tão profundamente na cultura que muitos não conseguem ver a igualdade entre as raças, e muito menos aceitar sua descendência comum com os primatas. A busca de Jung por uma conexão perdida entre todos os humanos não se baseou apenas na biologia, mas também na mitologia. Sua teoria do inconsciente coletivo, que sugere que compartilhamos histórias e mitos independentemente de nossa cultura, revela a herança comum entre todos nós, conectando-nos em um nível psicológico. Dessa forma, não podemos afirmar que uma raça é superior à outra, ou que Deus favoreceu um grupo em detrimento de outro. A conexão humana portanto, real e profundamente enraizada na psicologia. A produtividade é tão importante quanto a criatividade. Uma crítica comum a Jung é que ele se concentrou excessivamente nos problemas internos
e menos nas lutas externas que enfrentamos no mundo. Ele prestou mais atenção aos criativos, como artistas e escritores, negligenciando aqueles que são produtivos. Em uma sociedade precisamos de ambos. As pessoas criativas geram ideias inovadoras, enquanto os indivíduos produtivos são os que concretizam essas ideias. O mesmo vale para um indivíduo. Se focarmos apenas na criatividade sem a traduzir em ação, estaremos desperdiçando potencial. O desafio é não ser apenas um gênio criativo, mas alguém que transforma essa criatividade em resultados tangíveis. Jung dedicou muitos anos a escrever suas ideias e teorias. Muitos podem ter tido visões semelhantes, mas a verdadeira compreensão surge quando alguém se esforça para publicar suas reflexões. Se deseja se tornar um escritor, é fundamental escrever. Se almeja ser um youtuber, deve criar vídeos. Portanto, um equilíbrio saudável entre criatividade e produtividade é essencial para o sucesso. Para encerrar, deixe-me compartilhar uma última citação. Cada pessoa deve trilhar um caminho único, algo que lhe pertence exclusivamente. Agradeço pela atenção.